Olá pessoal, atendendo aqui um pedido, né, de um inscrito do canal, o Rogério de Moraes, né. Ele assistiu o vídeo, né, da Síria. Quem tem ouvido ouça, né. Então, aqui esse vídeo, para mim falar dele, eu tenho que falar um pouco, né, um pouco da Síria, né. Então a Síria, ela é uma moça que ela chegou num grau de espiritualidade, né? Já está bem alto o grau de espiritualidade dela. E como você consegue isso? Estudando, pesquisando, indo atrás, trabalhando. Então você não consegue isso ficando se divertindo, né? Através de vídeos idiotas no Facebook, no YouTube, no TikTok, seja lá onde for. Assistindo TV, essas novelas, essas porcarias. Então você não chega a esse conhecimento, né? Você não chega àquele alto nível de conhecimento ali, como ela chegou, se você tiver com a preguiça, né? Com a preguiça, tentando não buscar a espiritualidade. Porque todos que não buscam vai ficar preso, né? Vai ficar preso no loop temporal, né? Então, ela conseguiu porque ela começou trabalhando como qualquer outro. Ela teve religião, ela seguiu religião. Hoje ela não tem religião mais. Ela seguiu religião. Ela seguiu vários caminhos para poder chegar onde ela está agora. E quando você chega nesse grau, o próprio Espírito Santo vai lhe revelando a verdade. Então ela descobriu, né? Ela descobriu que a Bíblia, as palavras que estão ali, que ela já descobriu que a Bíblia a Bíblia está toda fragmentada, né? A Bíblia está toda corrompida. Os textos que existem ali dentro da Bíblia é a verdade misturada com a mentira. Isso aí ela já descobriu também. Não só ela, como todos que buscam a espiritualidade já descobriram isso. E além do mais, para você ler a Bíblia, né, para você ler os textos sagrados, todos os textos, ela já leu o Corão, ela já leu o Bhagavad Gita, ela já leu a Torá, ela leu tudo, tanto que ela fala até, ela entende até o hebraico, ela entende o hebraico. Por quê? Porque ela estudou. Ela é uma brasileira, né, que ela saiu daqui do Brasil não é há muito tempo. Ela morou na Alemanha. Hoje ela tem residência lá na Alemanha também, que fica ali já na fronteira, como ela diz, né? E ela tem hoje morada na Holanda, né? Ela está na Holanda hoje, onde ela se sente melhor. Então, para você buscar essa espiritualidade, você tem que estar preparado. Você tem que decidir o que você quer. As mulheres que vê o canal dela lá, que é Síria, tá aí Síria Rúbia, né? As pessoas que verem o canal dela, principalmente mulher que vê o canal dela lá, vai cair por terra, porque o que ela fala lá, tem muita coisa que ela fala lá, né? Que joga vaidade por terra lá, ela vai contar coisas lá que deixa qualquer um de boca aberta. Então, uma pessoa como ela, é raro você encontrar uma pessoa como ela, com espiritualidade como ela. Eu já vi outras mulheres, estou vendo muita mulher destacar aí com espiritualidade muito, muito, muito alta. Então, a espiritualidade é revelada a cada um de uma forma diferente para que aquela pessoa compreenda. Então, para você compreender a linguagem dela, tem pessoas que vai ver esse vídeo dela aqui, ó. Quem tem ouvido o osso aqui tá aqui, vai ficar abaixo desse vídeo aqui. Então eu vou colocar até com o mesmo slogan e vou colocar aqui explicando. Por quê? Quem não tem espiritualidade está vivendo num véu, tem um véu no rosto e a pessoa não consegue ver diante dos olhos. A pessoa está vivendo ali na carne mesmo. Então a pessoa não consegue entender uma vírgula do que ela está falando. Por quê? A pessoa não consegue. Porque a pessoa, ela não está no mesmo nível espiritual que ela. É como se você estivesse numa rádio AM, né? Escutando uma rádio AM e ela estivesse falando na FM. Então você não consegue entender, né, essas frequências. Então você tem que buscar espiritualidade para compreender as palavras. Então ela compreendeu o texto da Bíblia, ela compreendeu a Bíblia, porque se você for ler a Bíblia, né, você for estudar a Bíblia, ou todos os textos, né? Todos os textos sagrados, se você for estudar, se você for estudar todos os textos sagrados, eles vão falar praticamente a mesma coisa.
Então, ela compreendeu que o Jesus ali, né, que o Cristo ali, né, que o Jesus ali é diferente do Cristo que ela conheceu, que ela conhece, que foi apresentado para ela. Ela descobriu que o Cristo ali das religiões é falso, é um demônio para aprisionar a pessoa. Então ela descobriu isso. Então, assim que ela descobriu isso, ela abandonou as religiões. Muito rápido. Todo mundo que descobre a espiritualidade abandona as religiões. Abandona esse mundo dos religiosos. A primeira coisa que eles fazem é isso. Então a pessoa entra em um choque, né? Um choque temporal que não tem mais retorno. Então o que acontece? Ela descobriu isso e ela foi buscar um Deus, né? Que as escrituras estão certas, como eu falei, é a verdade misturada com a mentira. Então ela foi buscar esse conhecimento e ela entendeu aquela parte de Jesus, né? E a samaritana. Aí, João, mas você fala que Jesus lá é o maligno, então. Não, estou falando Jesus lá. Presta bem atenção. Jesus das religiões e o falso Deus que eles colocaram aí é um Deus morto, é um demônio. O Jesus que as religiões pregam é um falso Deus, é um demônio, é um Deus morto, é um demônio. Você está cultuando o demônio. Então, porque ela está falando do Cristo, do Jesus, que ela tem que explicar que é o Jesus espiritual, é completamente diferente. Esse é o verdadeiro Deus vivo. Então, quando ela pega lá, ela já entendeu a passagem da samaritana na boca do poço, né? Que a samaritana, Jesus pede água a ela e ela diz, né? E ela diz que, ela diz assim, se onde devemos buscar a Deus? Lá naquelas montanhas ou lá em Jerusalém? Todo mundo conhece essa passagem. Jesus responde para ela, mulher, chegou a hora e é agora. Não devemos buscar a Deus, nem naquelas montanhas, nem lá em Jerusalém. Porque em Jerusalém é o templo de Jerusalém, na montanha é onde outras pessoas buscavam, né? Outras pessoas de outra seita buscavam, nas montanhas ou lá em Jerusalém. Ele falou, não, buscai Deus em espírito e em verdade, porque o verdadeiro Deus está dentro de vós. Você entendeu? Não. Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Então, quando ela pegou esse mecanismo, que ela começou a entender que esse Deus era verdadeiro, aí é onde ela começa a falar ali naquela linguagem que você não entende, né? Que ela fala, né, que você tem que dizer, que você tem que declarar, eu e o Pai somos um. Por que que ela falou isso? Porque o diabo, né, que é a religião, o diabo é a própria religião, ela enganou você, enganou a mim, enganou o mundo inteiro, com o mecanismo de dizer que o homem não é santo, que o homem não é santificado, que o homem é separado de Deus, que Deus é um e o homem é outro. Coloca o homem como um malfeitor, coloca o homem como um pecador, coloca o homem como um maldito. E essa crença, que é uma ilusão do maligno, então tudo que você faz, você se culpa, você se sente culpado. Por que ela disse que Jesus era inocente? Porque Jesus é aquela parte que Jesus disse, para entrar no reino do Pai, você tem que ser como uma criancinha, né? E temos até aqui, eu vou até girar. Tem até a imagem, cadê a imagem da criancinha? A criancinha aqui. É, bebê. Temos aí, né, o exemplo, né, da criancinha. Então, você tem que ser como uma criança, porque uma criança, ela é inocente. Jesus teve essa inocência toda. Não quer dizer que Jesus era aquele cordeirinho, como as religiões pregam, que ele era... Não, presta atenção, a inocência não tem nada a ver com isso. Então Jesus, quando ele ficava bravo ali, que ele batia naqueles cara ali, chacoteando, sair do templo do meu pai, aquilo ali é pra fora, que aqui o templo do meu pai é casa de oração. Aquilo ali é uma coisa, não é se você for ver ao pé da letra, ele não está defendendo o templo de pedra. Aquilo ali é uma metáfora espiritual, você entende não? Uma metáfora espiritual. Quando Jesus expulsa os mercadores do templo, ele está expulsando o quê? Ele está expulsando tudo isso que eu e você está aqui, ó. Ele está expulsando
as propagandas do celular, ele está expulsando as propagandas das televisões, ele está expulsando as falsas visões do dia a dia, está expulsando esses falsos pregadores, esses falsos profetas. É esse que você tem que expulsar de dentro de você, não é você ler ali ao pé da letra e ficar defendendo a tua igreja de pedra, não. É você expulsar esses mercadores do templo, a casa do meu pai, esse templo aqui. Jesus está expulsando da mente esses mercadores do templo. Você entendeu? E agora você me compreende? Assim como Síria compreendeu. Então, se você se culpa de tudo você vê negativo, você se culpa, você fica preso no próprio diabo, no próprio demônio, no próprio Satanás, que é o tempo. O tempo é uma ilusão, o tempo não existe. Então, se você se conecta, eu e o Pai somos um, e você não começa a se culpar de tudo isso aqui que está acontecendo, tudo que você vê, você começa a culpar. Ah, a minha vida está ruim, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Você começa a culpar os outros, quando você não acha que você é o culpado, porque você bendiz e você maldiz com sua boca. Então, o seu próprio julgador é você, porque tudo que você sai daqui, você está se julgando. Quando você lança uma maldição para uma outra pessoa, você está se lançando uma maldição a si mesmo. Porque a mente e o Pai é um só, e o Filho também é a mente. Então você e o Pai somos um, eu e você e o Pai somos um. Então quando você começa a compreender que você e o Pai é um, não é fácil isso aqui. Parece que eu falando, parece que é fácil. Não é fácil não, não é fácil. Você olhar para o outro e ver que o outro é você. Cara, olha que doideira. Olha a mente crística. Você olhar para o outro e ver que o outro é você. Você entendeu não? O outro é apenas um reflexo de você. Então não é à toa que as pessoas cruzam o seu caminho. Quando um vizinho chato cruza o seu caminho, quando alguém maligno cruza o seu caminho, cara, aquilo ali já estava dentro de você há muito tempo. Há muito tempo que aquilo estava dentro de você. Então você não é fácil você entender essa parte espiritual assim, como é fácil entender o que Síria está explicando ali. Então quando você tem uma mulher ou um homem que aparece na sua vida, e que aquela pessoa transforma a sua vida, seja lá por bem ou por mal, aquilo já estava dentro de você, é um reflexo que você já trouxe para fora. Você trouxe o mundo espiritual, você trouxe do mundo espiritual, você trouxe para fora. Então, se você imaginar, né, que as coisas boas vão acontecer, as coisas boas vão acontecer. Então, só para mim não perder o foco aqui, por exemplo, o que é o loop temporal? Né? Que o demônio do tempo, né? Que é o próprio Satanás, o próprio ego, o próprio diabo, lhe prende aqui. Então, quando você morre, você não morreu. Você está vivo, é um engano. Você morre, você está vivo. Mas você sai desse mundo aqui, você sai mais desse véu da carne aqui, você não tem mais esse corpo aqui. Aí você passa para o outro lado. Você passa para o outro lado igual você está aqui. Mas só que com sua consciência, o seu espiritual está bem mais expandido. Está bem mais expandido. Você consegue ver coisas além, mas só que você ainda está preso no loop temporal. Aí você começa a se julgar. Você começa a julgar. Você começa a ter culpa de tudo, culpar de tudo. Aí imediatamente do outro lado você cria o seu próprio inferno. Aí você fica preso ali no inferno. No inferno que você cria ali, depois que você sai desse corpo, você cria isso aí. Aí se você for pensar no inferno de fogo e você vai para lá, você pode ter certeza que imediatamente você cria ali. É como se você estivesse no computador e você criasse um mundo virtual. É a mesma coisa, a mesma situação. Então tem seres mais elevados, né, que chegam ali e a única solução de te tirar dali é te devolver de novo pro mundo aqui. Aí você tem que encarnar. Aí você encarna, depois lá eles explicam, você vai escolher uma forma de como vai chegar, de que vida, de que família, você entendeu não? Mas você vem com aquela culpa toda de novo. Aí você vai voltar da estaca zero. Você vai voltar aqui, porque sua mente é apagada. Então, até você descobrir que você e o Pai é um, cara, aí vai vir de novo essas coisas de novo, você vai ficar nenenzinho, vai de novo, vai chegar até adulto, ninguém sabe o tanto que é o seu contrato. Então é uma confusão danada. Então quando a gente foi jogado aqui antes, a gente foi o Cristo, né, que somos cada um de nós, você acha que é pesado dizer isso? Não.
Eu e você somos o verdadeiro Cristo, somos o verdadeiro Filho do Deus vivo. Eu e você. Quando você admitir isso, quando você acreditar nisso, aí você vai compreender as palavras de Síria. Aí quando você descobrir que você é Deus, o Deus verdadeiro é você, e você é Deus, eu e o Pai somos um, aí você vai ver o outro como igual. Aí você vai parar de julgar o outro, você vai parar de falar mal. Então não é fácil não, porque o ego aqui é você derrotar o demônio, você tem que ser inocente. Você tem que ter inocência de uma criança. Porque uma criança, ela não tem julgamento. Um bebezinho desse aqui, ele não tem julgamento. Você bate nele aqui, ó. Daqui a pouco ele esqueceu, cara. Deu um minuto ali, ele esqueceu de você. Ele esqueceu que você bateu. Você deu uma balinha, brincou com ele, ele esqueceu, cara. Ele não tem aquele rancor, aquele ódio que eu e você vai guardar pela eternidade, porque somos adultos. E o bebezinho não, então temos que ter essa mente de não guardar essas coisas. É você derrotar o diabo, derrotar o demônio, que é esse, que é o ego, que ele é espiritual. Ele é mental, é uma parte da sua mente criada por esse falso Deus desse mundo. A moça descobriu que o Jeová desse mundo aqui, o Javé desse mundo aqui, o Deus criador desse mundo aqui, criador não, ele é copiador, ele não é o criador, ele é o Deus copiador, essa é a palavra certa. Porque o verdadeiro criador é o verdadeiro Pai vivo e imortal. Presta atenção, o Pai vivo e imortal, o não gerado. Esse é o verdadeiro Deus vivo, é esse daí. Ainda que muitos vão dizer, a palavra Deus é disso, aquilo. Não, esquece isso. Esquece esse negócio que Deus é Zeus, que não sei. Esquece essa bobagem aí. Quando você fala do Deus vivo, você sabe de quem está falando. E quem está lá, do outro lado lá, sabe também. Então esse Deus que está aqui, que é o Deus das religiões, que é o Jeová, que é o Javé, que é o Yavé, que é quem você queira dar o nome, que é Samael, quem você queira dar o nome para ele. Diabo, Satanás, a serpente do paraíso, é esse daí, é o Deus da religião. É esse que é o mentiroso, ele é o copiador. Tudo que está aqui embaixo ele copiou de lá de cima. Tudo é cópia. Então o tempo é falso, ele é o próprio tempo. Então se ele amarrou o homem aqui, ele prendeu o homem aqui, o próprio pai, para salvar a imagem do filho, né, que é o homem, o Adão de luz, ele teve que trazer o Cristo aqui. E o Cristo caiu aqui, né, que é eu e você, caímos aqui com a mente apagada, nós não se lembra de nada, nada. Então, para vencer Satanás, você tem que estar aí no zero a zero, mas Satanás está na frente. Satanás está na frente, então essa é a nossa vantagem. Então tudo que você vê, tudo, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Aquelas crianças que foram sacrificadas lá, né? Aí você sente uma raiva, você sente um ódio, você entendeu? Você sente uma fúria, que é impossível você não sentir isso. Você entende? É impossível você não sentir isso. Satanás quer que você sinta isso. Porque você não vai perdoar o cara. Você não vai perdoar a pessoa que fez mal ao filho seu, àquelas crianças. Você não vai perdoar. É duro o que eu estou dizendo aqui, mas é a realidade. Porque o cara que fez isso, ele é o próprio Deus. Você aceitando ou não, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo ali, numa mente caída, numa condição rastejante, na qual Satanás não tem mais essa condição. Ainda que o homem rasteja, Satanás já está perdido. Você entende, não? O homem tem salvação, Satanás não. Porque pela ignorância dele, ele está fazendo aquilo. Porque ele está imbuído com a mente conectada ao diabo e ele está achando que ele está fazendo as coisas certas. Mas é necessário que ele faça aquelas coisas, é necessário que ele passe por aquilo, ainda que ele tenha que sacrificar a criança. É duro eu estar dizendo isso aqui, mas é a realidade. Para ele descobrir quem é Deus, porque muitos têm vários caminhos. O meu caminho não é o seu, e o seu não é o meu, e o do outro não é o do outro. Então, a pessoa chega ali naquele poço ali, quando ele sair dele, ele vai pagar sim, ele vai pagar, como eu te falei. Lá do outro lado, quando ele sai daqui, ele vai para lá, ele vai passar coisas que, olha, aí ele vai dar de cara com o próprio diabo mesmo. Aí agora ele vai ter que usar os artifícios dele, cristão, crístico, para poder tirar ele daquele inferno, porque os demônios vão devorar a carne dele. Então, não fica pensando que ele aqui vai sair ileso, não. Aqui, isso afeta eu e você, porque é o seguinte, quando a gente olhar, a gente tem que olhar com um olhar de inocência. A gente não pode julgar
né? Eu até me fiquei bravo em um vídeo e tal. Mas aquilo ali é o momento, você tem que controlar. Então você olha para aquilo e fala que a santidade divina, o Cristo vivo que está em você, resolva aquele problema. Assim como todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, guerra, fome, destruição, né? Essa coisa que aconteceu aí nas políticas, nas eleições, que você acha que o político é ladrão, que você acha que o cantor tem pacto com o diabo, essas coisas que tem sim, todos eles têm. Todos os cantores, todos da arte, da música, todos têm. Então, a gente não pode julgar. Eu vim compreender isso. A gente não pode julgar, a gente tem que olhar e dizer, deixa que a santidade julga, deixa que o Espírito vivo, o Deus vivo que habita em mim, que habita nele, cuida disso. Entendeu? Então você não pode julgar, você não pode julgar o homossexual, você não pode julgar essas coisas. Então a Síria, ela compreendeu isso, ela está compreendendo isso. Então os vídeos dela lá no canal dela lá, vocês podem pegar o canal dela, vocês vão se chocar com muita coisa que ela tem lá, que é dela mesmo. Você pensa que ela está lendo alguma coisa, não. Aquilo é tudo revelação do Espírito. Então aquelas coisas ali que ela foi revelado para ela, eu também foi revelado a mim, e muitas coisas reveladas a mim. Tem uma hora que você sai do trilho. Tem uma hora que você sai do trilho e aquelas revelações somem. Aí você deixa as coisas do passado, o ódio, o rancor, o medo tomar conta, porque você tem que se libertar disso. Você tem que se libertar. Como ela mesma disse, como Jesus também disse, perdoar é esquecer. Não, perdoar é perdoar mesmo. É a chave que você chega lá e se abre as portas do inferno e você sai de lá. O perdão é esse, é você olhar e ver que o outro que lhe feriu, você vê que o outro que lhe feriu, que fez uma grande maldade com você, só uma ilusão que você acha que ali Satanás coloca ali uma ilusão, um véu do tempo em você, e você vê a pessoa, você toma um ódio dela, como não é Satanás que está fazendo isso. Por que é ele que está fazendo isso? Porque ele traz uma imagem para você ter ódio da criação, você ter o ódio do outro. Essa é a realidade. Então isso é muito sério. Então você olha lá, você não vê que é ele que está por trás usando aquela pessoa. Mas por que ela está usando aquela pessoa? Porque aquela pessoa também permitiu. E aquela pessoa é exatamente você em uma linha do tempo. É exatamente um pensamento seu, uma criação sua, que não veio na sua personalidade, mas veio na personalidade do outro para você olhar de frente. Então o seu vizinho, as ações malignas do seu vizinho, como as ações boas dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, é tudo um reflexo seu. É você que está criando isso aqui. Então isso aqui tudo é o verdadeiro Deus que está te mostrando. Então isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo. Tudo que você lê na Bíblia, você tem que saber interpretar. Agora, se você for seguir pela cabeça dos outros, quem anda pela cabeça dos outros é piolho, você vai acabar mal. Então a porta, por que a porta é estreita? Porque só cabe você. Só cabe você. Você não pode levar outra pessoa, só cabe você. Aí quando você recebe, né, essa luz espiritual, que você consegue entender, compreender essas palavras, aí agora que você consegue raciocinar, você começa, aí o coração manda, né, o Espírito Santo manda você passar essa mensagem para outras pessoas, ainda que elas não compreendam, mas a mensagem tem que ser dita. Porque esses falsos profetas que estão aí, esses é tudo ilusão. As pessoas entram aí na feitiçaria. Gente, eu vi um cara que ele disse que ele era bruxo, velho. Ele falou assim, pô, eu sou bruxo. Ele tava sentado lá, não é o tal do Vanilla, não, é um outro cara. Ele sentado lá com um demônio horrível no desenho, atrás das costas dele. E ele explicando esse Deus aqui. Ele explicando esse Deus que eu tô falando pra você. Esse Deus, o Yalda Baoth aí, que é o próprio Jeová, que é o Jeová, o próprio demônio aí, meu Deus, até a gente atrapalha nesse negócio aqui. Que é o Jeová, que é o Javé, que é o Deus dessa religião. Ele descobriu, ele é bruxo e ele descobriu isso. Aí ele falando mal desse Deus, que é um Deus maligno, mas eu falei, olha que esse cara, ele tá falando mal desse Deus, que ele não serve esse Deus, mas ele serve os demônios que é comandado por esse Deus, né? Então ele está falando mal do chefe dele, ele não se deu conta que ele é o chefe dele, que ele está fazendo as coisas que o chefe dele quer, e ele está dizendo que ele não serve esse Deus. Como que ele não serve se ele está fazendo as coisas malignas ali, né? Como? Então, ele não teve essa percepção, como eu vi outros bruxos fazer a mesma coisa. Aí no TikTok aí, ó, tá cheio de gente, em todos os canais, tá cheio de bruxo
falando desse Deus e servindo esse Deus. Você entende? Como se ele tivesse, como se ele está ali com um véu ali sobre a face deles, que eles não conseguem compreender o que eles estão falando. Então o que a Rúbia quis dizer é isso. Ela está falando do Cristo mental, do Cristo espiritual, do Deus que está dentro dela, né? Que você tem que declarar, porque o maligno ele não suporta você dizer eu e o Pai somos um. Porque o que Satanás planejou para esse mundo é isso, que eu e você somos separados do Pai, quando na realidade não é. Quando outra ilusão, por isso que eu falo que o Deus, o Cristo, o Jesus das religiões foi crucificado, ele está morto, um Deus morto, porque o verdadeiro está aqui, o verdadeiro Cristo está aqui. Então aqui, se você for procurar lá, o que é o Gólgota? O Gólgota significa cabeça, face, cara, crânio, lugar do crânio. Por isso que chama Gólgota na Bíblia, é Gólgota. É aqui o crânio, onde o Cristo está. É aqui. É aqui que ele foi crucificado. Você entendeu, não? Então você tem que trazer esse Cristo. Você tem que despertar esse Cristo. E para compreender todas as falas dela ali, porque o demônio ali é o tempo, o próprio diabo é o tempo. É aqui, é um ego, está aqui dentro, é a mente, é tudo mental. Então se você não conseguir, se você conseguir, né, montar esse quebra-cabeça, mas para isso você tem que estudar. Você tem que ver as coisas, se livrar das distrações, se livrar dessas picuinhas aí, se perdoar, olhar o outro, o universo, parar de falar da vida do outro, parar de julgar o outro, né? Tudo que acontece dentro da tua casa, o que teu filho faz, o que tua mulher faz, o que teu marido faz, o que teu namorado faz, o que tua namorada faz, é tudo escolha sua. Até um chifre que você leva, a culpa é sua. Porque antes de você levar o chifre, você monta aquele chifre na cabeça, no seu pensamento. Você vê sua mulher, você vê seu marido te traindo. Com a pessoa, você até desenha a pessoa, você começa a implicar com a pessoa que ele trabalha, o que ela trabalha. Entendeu? Não. Aí você começa a montar uma imagem ali na sua mente que você vê a mulher, você vê até a cena, o quarto, o lugar onde ele está entrando, o lugar onde está saindo, você sabe, você escuta. Aí quando você muda essa cena, aí eles dois ainda não estão juntos, mas você já juntou eles na mente. Você já fez isso até que eles vão lá e concretiza aquilo que você estava na mente. A mesma coisa acontece com os roubos, acontece com as mortes, com todo tipo de crime de assassinato, é tudo montado na mente. Lembra que Jesus disse que tudo começa aqui dentro? Tudo começa dentro do coração. Então, quando a pessoa olha com olhar pecador, ela já pecou. Ela não teve o ato com a pessoa, mas já pecou. Porque tudo começa aqui, ó. Entendeu? Então é por isso que a maioria das coisas acontece. É por isso que as televisões é um portal do inferno. Porque você assiste novela, você assiste televisão, você assiste filmes que não pode, filme de terror, pornografia. Pornografia é uma desgraça. Pornografia é uma desgraça. Pessoas que frequentam motel é uma desgraça, tá trazendo desgraça e mais desgraça. Não existe lugar no mundo, olha, motel, hospital, cadeia. Motel, hospital e cadeia. Cemitério são lugares que os demônios, ó, comem sua carne. Motel, pessoas que vivem em motel, olha, ela não espera ela ir para um motel e ela ter um marido lá, ela conseguiu um amante lá e vive que ela vai viver, não vai viver em paz nunca, nem ele nem ela, nenhum dos dois. Pessoas que vivem de pornografia, que adoram filme pornô, pessoas que vivem esse tipo de lixo, meu filho, aí agora ele pode esquecer que agora o demônio ali, né? O demônio Lilith e os seus demônios tomam conta dele, as mulheres que perdem filhos, as mulheres que perdem, que tem gravidez aí encerrada, aborto, é por isso que o aborto tá aí, porque o aborto é satânico, o aborto é de Lilith. Lilith, o demônio Lilith é ela que alimenta o aborto, ela detesta, ela odeia criança porque ela não pode ter filhos, entendeu? Então, pessoas que vivem em motel, ai, abre o olho, porque vai voltar aqui, porque não tem o conhecimento espiritual, não tem a chave para sair, vai continuar reencarnando e pagando o preço alto, tá?
Então eu espero ter explicado aqui, né, um pouco das palavras da moça aí, porque é difícil você não fazer um vídeo desse e não falar dessas coisas, sabe não? Você tem que falar, porque tudo aqui é espiritual, você tem que falar. Tem que falar porque é complicado, você pode assistir 10 vídeos dela e você não vai entender, porque ela tá falando espiritual. Só quem tá no espírito é que consegue entender. A MFM, lembra, né? Então, se você tá numa frequência e ela tá em outra, você não vai compreender, mas ela tem que passar a mensagem. Obrigado, espero ter respondido aí o Rogério aí. Até a próxima.